Ora, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago um livro de um autor francês que tem por nome de Maurice Barrès e eu vou falar sobre o livro Scène et doctrine du nationalisme, portanto, Scène et doctrine du nationalisme, Maurice Barrès. Portanto, este livro que se chama Cenas e Doutrinas do Nacionalismo, foi escrito por Maurice Barrès, é o livro que hoje eu vou falar, e é um livro, antes de mais, de ciência política sobre o pensamento de Maurice Barrès. Quem foi Maurice Barrès? Auguste Maurice Barrès nasceu em Charmes, em França, estudou em Nancy. Em 1883 licenciou-se em Direito em Paris, dedicou-se ao jornalismo e depois à escrita. Foi considerado um dos maiores escritores e pensadores do pensamento nacionalista francês. Escreve uma das obras principais, Le Culte du Moi, O Culto do Eu, escrita em 3 volumes. Maurice Barrès, escritor, político francês, considerado por muitos como o pai do nacionalismo francês. Passou algum tempo na Itália. Em 1888 lança, portanto, este livro em 3 tomos, que eu falei, O Culto do Eu. Foi eleito em 1889 como o primeiro deputado do governo do general Boulanger, do governo Boulangismo, do general Boulanger. Desenvolveu uma forma de nacionalismo em que pôs as suas ideias em escrita e foi o primeiro pensador a teorizar o sentimento nacionalista francês. Ele não criou uma doutrina, isto vai ser feito por Charles Maurras mais tarde, com o nacionalismo integral, mas Maurice Barrès é o primeiro a desenvolver o sentimento nacionalista francês. Eu vou mostrar, portanto, quem foi Maurice Barrès, portanto, Maurice Barrès, portanto, que nasceu em 1862, morreu em 1923, e que escreve este livro, Scène et Doctrine du Nationalisme, Scène et Doctrine du Nationalisme, Scène et Doctrine do Nacionalismo, que vamos falar hoje. Portanto, como eu disse, desenvolveu as primeiras ideias de nacionalismo, em que estão ligadas as ideias, as raízes e as tradições. Portanto, as suas ideias são as raízes e as tradições locais, portanto, das antigas províncias francesas. Escreve ainda outra obra em 1997, que se chama Les Déracinés, Os Desraizados, e foi membro da Academia Francesa em 1906. Como deputado, apoiou durante muitos anos a Ligue des Patriotes Français, a Ligue dos Patriotas Franceses, de Paul Déroulède, outro grande teórico da direita francesa, e nas suas aspirações nacionalistas tomou partido no caso de Dreyfus contra Émile Zola, que era um jornalista que escreveu um artigo do jornal que se chama J'accuse, Eu Acuso, contra o caso de Dreyfus. Dreyfus, que era um antigo oficial das Forças Armadas Francesas, que foi acusado de espionagem, espionagem ao serviço israelita, portanto, que foi acusado de ser espião, e que foi um espião infiltrado nas Forças Armadas Francesas ao serviço dos judeus. Então, Maurice Barrès põe-se contra este oficial, contra Émile Zola, que escreve aquele artigo, e vai escrever vários artigos também ele contrários, portanto a fazer ainda mais acusações para esse oficial francês. Portanto, foi associado ao movimento do esteticismo, como movimento literário e intelectual francês, e esteve várias vezes perto do pensamento do o grande Charles Maurras, outro grande intelectual francês, que foi o teorizador do nacionalismo integral e fundador
da Ação Francesa, l'Action Française, um grupo partidário da monarquia francesa. Portanto, Maurice Barrès, ao contrário de Charles Maurras, permaneceu sempre no republicanismo. Portanto, as ideias de Maurice Barrès nunca portanto, saíram das ideias republicanas, embora ele era fortemente, portanto, apoiador das ideias nacionalistas. Ao contrário, Charles Maurras era um anti-republicano. No fim da vida, Maurice Barrès voltou-se para a fé católica e estabeleceu com outros deputados o Dia Nacional da Comemoração da Lembrança de Santa Joana d'Arc. Dia Nacional de Santa Joana d'Arc. Ele com outros deputados, portanto, ajudaram a estabelecer este Dia Nacional, que até hoje, ainda hoje, portanto, perdura, o Dia de Joana d'Arc. As obras principais de Maurice Barrès são Le Culte du Moi, o culto do eu, 1889, L'Ennemi des Lois, o inimigo das leis, 1893, Le Roman National, o romance nacional, 1897-93, Les Déracinés, os desraizados, 1897, L'Appel au Soldat, o chamamento do soldado, 1897, La Colline Inspirée, a colina inspirada, 1913, Ciência e Doutrine do Nacionalismo, portanto, que é o livro que nós estamos hoje a ver, Ciência e Doutrina do Nacionalismo, e L'Arme Française de la Guerre, 1920, a arma francesa e a guerra, Souvenir d'un official de la Grande Armée, Lembranças de um oficial da Grande Armada, 1923, e La Terre et les Morts, 1889. Barrès vai teorizar a ideia dos antepassados, a ideia dos ancestrais, a ideia de cultuar o passado, os antepassados, aqueles que viveram antes de nós. E na obra que ele escreveu, La Terre et les Morts, 1889, ele vai desenvolver toda essa ideia da importância de aqueles que vivem no presente, portanto, olharem para o passado e inspirarem-se nas ideias dos grandes homens que viveram no passado. Maurice Barrès vai também desenvolver a ideia de que a nação é o centro de todas as coisas, ao contrário do Estado. Portanto, no pensamento de Maurice Barrès há uma diferença entre o Estado e a nação. E hoje até confunde-se muito essas duas coisas. O Estado é uma coisa, a nação é outra. Maurice Barrès vai-se explicar que a nação é o conjunto de todos os indivíduos e de todos os valores e tradições desses indivíduos, toda a pertença geográfica desses indivíduos, o local onde eles são, todas as tradições, portanto, a tradição espiritual, que é a mesma. Portanto, Maurice Barrès vai dar valor à nação, ao território da nação, à questão da nação, e vai dizer que o Estado é meramente o aparelho governativo, portanto, o aparelho de Estado, que tanto pode ser em favor da nação, como também pode ser contra a nação. Maurice Barrès vai desenvolver essa ideia e vai dizer que um Estado pode também ele ser contra a nação. Pode ser um Estado ditatorial, por exemplo. Barrès vai criticar muito o comunismo por causa disso, porque Maurice Barrès vai dizer que o comunismo é tudo no Estado, enquanto que o nacionalismo é tudo na nação, que são coisas diferentes, muito diferentes umas das outras. Maurice Barrès vai também criticar o nacional-socialismo alemão. Atenção, muita gente não sabe isso, mas Maurice Barrès opunha-se àquela ideologia nacionalista alemã, mais etnocêntrica, não é? Que já estava a se desenvolver depois da Segunda Guerra Mundial, antes até da Primeira Guerra Mundial. E Maurice Barrès vai criticar esta ideia alemã, vai ser um forte crítico dessa ideia alemã. A mesma coisa, o Charles Maurras também vai fazer o mesmo. Maurice Barrès vai desenvolver, portanto, a ideia da pátria. Ele tem uma frase muito conhecida que é: La patrie est plus forte dans l'âme d'un non-raciné que dans celle d'un déraciné. Portanto, eu vou repetir. La patrie est plus forte dans l'âme d'un enraciné do que celle d'un déraciné. Ou seja, a pátria é mais forte na alma de um enraizado do que de um desraizado. O que aqui
Maurice Barrès diz é que o sentido de pátria tem que estar enraizado na alma de um homem. E é muito enraizado na alma desse homem. Enquanto que aqueles que não têm isso são chamados, ou aqueles que são chamados os desraizados, aqueles que não têm raízes. No seu livro La Terre et les Morts, 1889, Maurice Barrès vai desenvolver a ideia de La Terre et les Morts e também vai desenvolver essa ideia no seu famoso romance nacional, romance da energia nacional. Maurice Barrès era partidário dos antigos ideais da cavalaria francesa, da chanson de Roland, a canção de Roland, todos os primeiros livros escritos no tempo da Idade Média em França, todo esse ideal da cavalaria, e também depois vai também ser partidário daquela literatura provinciana que se desenvolveu principalmente depois com a continuação de Charles Maurras e de Frédéric Mistral, que vão desenvolver essa tradição occitana do sul das províncias francesas, em que vão dar relevo à língua tradicional da província, da localidade. Eles vão ser descentralistas, vão ser defensores da localidade e vão se opor, todos eles, não é? Tanto Maurras como Mistral como Maurice Barrès, vão se opor ao centralismo, ao poder central, portanto, que aquilo que vinham desenvolvendo, portanto, em França, os comunistas e os socialistas, não é? Maurice Barrès vai, portanto, se opor às ideias de Jean Jaurès, desses socialistas parlamentares, em que eles diziam que era a burguesia socialista, cosmopolita, adepto do internacionalismo mundial, adepto das ideias dos grandes financeiros banqueiros, né, Rothschild e Rockefeller mais tarde, né, principalmente contra os Rothschild. Portanto, esses autores franceses, Maurice Barrès, Charles Maurras, vão ser defensores da França como soberana dela própria. Maurice Barrès vai também ser muito influenciado por um livro de um autor que se chama Édouard de Romont, que escreveu um livro, La France Juive, a França Judaica, também no final do século XIX e princípios do século XX, em que este autor, Édouard de Romont, vai, portanto, vai desmascarar o poder maçónico, o poder de uma elite de origem judaica, maçónica, que estava infiltrada em todos os governos franceses, que estava infiltrada em todos os aparelhos governativos e todas as instituições, e que tinham um poder muito grande a nível financeiro, porque eram apoiados pela elite bancária internacionalista, anglo-saxónica principalmente. Então, Édouard de Romont vai, portanto, desmascarar, vai pôr a nu, vai desmistificar toda essa elite burguesa, maçónica e judaica, em que Édouard de Romont vai escrever La France Juive. Não é um livro antissemita, como muita gente diz, porque não se opõe à raça em si, nem ao judaísmo, à religião, mas opõe-se ao cosmopolitismo, ao poder político, financeiro e político, ao poder que se infiltra nos meios políticos. Portanto, é isso que Édouard de Romont vai falar no seu livro La France Juive, e é isso que vai inspirar Maurice Barrès e depois todos os grandes autores, Charles Maurras, Péguy, vários autores que vão depois surgir e que vão também eles apoiar-se nessas ideias e neste livro. Paul Bourget diz ter descoberto em Charles Maurras um grande pensador político, e este próprio Maurice Barrès vai ele também dizer que, graças aos artigos de Paul Bourget, em 1988, se descobriu a ele próprio. Portanto, Maurice Barrès continuou, no entanto, a apoiar o sistema republicano, que era uma grande contradição em Maurice Barrès. Há autores, analistas na literatura e na escrita de Maurice Barrès que dizem que ele tinha face dupla. Às vezes apresentava-se com uma face dupla e não percebiam às vezes o porquê deste apego ao conceito de república, se Maurice Barrès defendia tanto o nacionalismo.
Portanto, basicamente são essas as ideias. Pode-se dizer que Maurice Barrès é um dos primeiros grandes fundamentadores da doutrina nacionalista francesa. É ele que vai teorizar a terra de mort, a terra e os mortos. É ele que vai interiorizar o sentido de pátria, o sentido de a terra, as tradições, as culturas locais, a defesa da pátria. Portanto, tudo isso Maurice Barrès vai desenvolver nos seus escritos, de uma forma poética, de uma forma romântica também. Barrès foi considerado e ainda é hoje um dos intelectuais mais prestigiados, não é, da literatura do final do século XIX e princípio do século XX francesa. Penso que está tudo dito nesta obra, Science et Doctrine du Nationalisme. Portanto, Maurice Barrès influenciou muito Charles Maurras. O nosso grande António Oliveira Salazar se influenciou muito também nas ideias de Charles Maurras, que por si foram influenciadas por Maurice Barrès. Penso que está aqui tudo dito. Vale a pena ler este livro, se bem que para mim o principal livro de Maurice Barrès é O Culto do Eu, Le Culte de Moi. Portanto, esse seria basicamente o principal. Eu escolhi Scène et Doctrine du Nationalisme por causa da explicação neste livro das doutrinas, as doutrinas principais de Maurice Barrès, o que ele pensava, o que ele sentia, todas essas coisas. Apenas mais uma palavra sobre Barrès. Barrès, ao contrário daquilo que muita gente diz, como eu disse, apoiou sempre o bem da nação. Sempre o bem da nação francesa. Ele era sempre para o desenvolvimento da sua França. Ele era também contra a corrupção política. Ele via no judaísmo político, atenção, não é o judaísmo étnico nem religioso, era o judaísmo político. Era isso que Maurice Barrès se opunha, ao judaísmo político. Ele opunha-se muito à maçonaria, à infiltração da maçonaria no mundo da política. Ele opunha-se muito a esses poderes, aos poderes comunistas também, que tinham ressurgido, portanto, em 1917, não é? Barrès ainda vai ver a formação da União Soviética, não é? Com a Revolução de 1917. Barrès ainda vai presenciar todas essas coisas. Barrès, no final do século XIX, tinha falado do perigo das ideias de Karl Marx. Ele opunha-se muito a essas ideias de Karl Marx, em que ele via também aí a burguesia judaica metida nisto, não é? Ele via muito isso, e que era um perigo para a nação francesa, para o povo francês, para a liberdade dos franceses, que era isso que Maurice Barrès também procurava, manter a sua liberdade, manter a liberdade da França na nação, na soberania da nação, porque a soberania da nação é, portanto, o pilar da liberdade dos povos. Espero que ter sido, mais uma vez, útil com a apresentação deste livro. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre um autor também muito conhecido, portanto, francês, que é Paul Hazard, que escreve um livro muito interessante sobre as origens do pensamento francês, da política francesa, que eu vou depois apresentar também no próximo vídeo. E até breve.